So I choke on the sun, and the days blur into one. Backs of my eyes on the things I've never done. Sheets are swaying from her own clothesline, like a row of captured ghosts. Her own bit grass is never much, but we've made the most. Welcome Todos prontos? Atenção, valendo! Está no ar a 8ª edição do Botonews, esse programa que vem com debates, notícias e já virou uma mania com os botonautas. Eu sou o Vinícius Ramalho, você já deve me conhecer, apresento esse programa, tenho essa honra e claro que, como eu sempre faço, já virou tradição no começo dos nossos Botonews, eu deixo aqui um abraço para todo mundo que interagiu, que deixou seu comentário no YouTube. Então eu vou começar aqui com, olha só quem comentou com a gente, o nosso presida, o Christopher Pereira, foi o primeiro comentário dele, fiquei até honrado com isso aqui no nosso programa, ele deixando o comentário. Christopher, que bom que você está com a gente, deixou esse comentário, fiquei muito feliz. Então, que você siga melhorando aí, que em breve a gente se encontre nas mesas. Deixar também um abraço para o Marcos Pinheiro, para o Emanuel Vasconcelos, o Caldi Melo, o Marcos Paulo e o Geraldo de Souza Oliveira. Se você perdeu alguma edição, né, do nosso Botonews, a gente que tem feito aí programas muito legais, falamos sobre regras, tem assunto aí de se os grandes clubes do futebol são interessantes para o nosso futebol de mesa, tem muita coisa, então vai lá no canal do Mundo Botonista, que estão lá as 7 edições anteriores a essa. Hoje a gente vai aproveitar, né, que essa semana, no começo da semana, nós tivemos o Dia das Crianças e sempre tem aquela pergunta. Reuniu o botonista, o pessoal começa. E aí, como é que a gente faz para trazer criança para jogar botão? Né? Porque tá todo mundo ficando velho, é tudo aquelas crianças dos anos 80 e tudo mais, 90 ali, passou disso, o pessoal já não conhece muito futebol de mesa. E aí a gente achou que é um tema muito legal para a gente debater aqui. Só que antes de eu apresentar, você já está vendo na tela aí os nossos correspondentes que hoje vão participar, daqui a pouco eu chamo eles. Eu vou chamar primeiro um vídeo do Marcelo Loiacono, né, que inclusive ele que apresenta o podcast do Mundo Botonista. Essa semana tem o mago dos botões, o Reinaldo Antônio Bellini, vale muito a pena conferir. E ele deixou uma provocação aqui pra gente sobre esse tema, vou pedir para a produção colocar. Toca aí, produção! Fala Vinícius, pessoal da mesa, tudo bem? Eu acho o seguinte, eu tenho 40 anos de idade, então o meu brinquedo na infância e na adolescência era o futebol de botão. É o que eu vejo, hoje em dia o brinquedo das crianças é o videogame, é o celular, e isso é muito culpa dos pais que têm 40 anos de idade, entendeu? E não mostram o futebol de botão. Esses pais que jogaram futebol de botão, mas não mostram o esporte para a criança. E aí vocês da mesa aí, o que vocês acham? Vocês acham que eu tenho razão nisso aí? Grande Loiacono, valeu pela participação aí, pela provocação. Eu vou dar minha opinião, mas primeiro eu vou rodar com os caras que estão aqui com a gente, começando pelo centro do país, com o Murilo Alves lá de Goiás. Murilo, seja muito bem-vindo ao nosso Botonews e deixe sua opinião aí sobre o que o Loiacono falou. Você concorda com ele? Um abraço. Abraço, Vini. Olá, você que está acompanhando a gente no Botonews, você que acompanha o Mundo Botonista, um abraço a todos. Cara, nós estamos na geração videogame. O videogame ele se tornou muito atrativo e até mesmo financeiramente falando, né? Hoje o mundo do esportes, o esporte eletrônico, ele viralizou de uma forma gigantesca e acaba que os próprios pais têm incentivado os filhos a ficarem em casa,
até mesmo por questão de segurança. Então, hoje nós não vemos mais crianças brincando na rua, jogando bola na rua, porque eles ficam em casa e os pais se sentem mais seguros dessa maneira. Sim, é culpa dos pais, os pais têm prendido os filhos em casa e os botonistas não têm apresentado o futebol de mesa aos filhos de maneira agradável, assim como foi apresentada para mim, por exemplo, né? Eu vejo dessa maneira, sim, eu concordo com o Noyakon, essa é a geração mesmo, e os pais têm uma grande parcela de culpa nisso, sim. Apesar de eu não ser pai, né, mas eu fui influenciado um dia a entrar no futebol de mesa, no meio da geração videogame, a geração videogame aumentando, ganhando força, e mesmo assim eu permaneci, então, com certeza, eu vejo dessa maneira, sim. Tá aí a opinião do Murilo, daqui a pouco a gente coloca ele na roda para falar um pouco mais. Vamos lá para o norte do país com o nosso amigo Paulo Souza, ele que também vai dar sua opinião e dar as boas-vindas. Paulo, valeu mais uma vez por estar aqui com a gente. E aí, fala um pouco sobre esse tema aí, como que a gente faz para trazer as crianças para o nosso meio? Bem, primeiramente boa noite aí, Vinícius, Jefferson, Murilo. Sempre é uma alegria, uma honra poder estar com vocês aqui no Moto News. Bom, a gente tem uma frase que diz que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu tenho um filho, ele tem 14 anos, já tentei, mas não consegui botar para jogar ainda. É complicado, é uma luta para tirar do celular, dos joguinhos, é bem difícil. Eu sou de uma geração, né, que a gente jogava futebol de botão e a concorrência já existia, né? Na minha época era o Atari, isso em 1985, 84. E realmente, os pais têm sua parcela de culpa, sim, porque às vezes se usa o celular como uma espécie de uma babá eletrônica, né? Para deixar o guri ali quieto, o filho quieto. E isso é ruim, isso acaba dificultando que a criança entre nesse mundo nosso do futebol de mesa. É bem complicado mesmo. Então, tem essa parcela de culpa, sim. É difícil mesmo, é bem complicado. Agora, vou chamar o Jefferson, né? E por que o Jefferson está aqui com a gente hoje? O Jefferson fez um trabalho espetacular no Paraná aí há algum tempo, revelou muitos garotos, né? Eu lembro do Paraná de disputar Campeonato Brasileiro e ver aquela molecada do Bela Vistense que dava um trabalho, aqueles meninos, né? Então, assim, é legal trazer quem conhece do tema. Jefferson, seja muito bem-vindo. Aliás, parabéns pelo Volta ao Mundo no final de semana, você colocando fotos dos caras que jogam hoje criança, muito legal. Ótima homenagem também a Ed Van Halen no final do programa. Então, deixe seu boa noite aí e fale um pouco sobre esse vídeo do Loiaco. Boa noite, Vinícius, boa noite ao Murilo, também ao Paulo, né? E boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Vinícius, é um tema bem delicado aqui, ouvindo com atenção o que o Murilo falou, a posição dele e a do Paulo, eu tenho que concordar com eles em tudo que eles disseram. Acho que isso reflete muito dessa realidade que nós vivemos hoje, porque tem cada vez menos garotos. Eu acho que eu sou mais pro que defendeu primeiramente aí o Paulo, né, o Murilo, sobre a coisa dos pais. Eu acho que realmente as famílias se sentem mais seguras mantendo seus filhos dentro de casa, né? Para eles é o universo que sonhavam os nossos pais lá atrás. Eu não queria esse moleque para rua de jeito nenhum. Então isso reflete também um movimento social, né? As famílias também nos grandes centros, sobretudo, não se sentem mais seguros mandando seus filhos brincar na rua com o coleguinha, até na casa do colega, às vezes eles não se sentem muito seguros. Então eu estava pensando aqui, qual será a nossa postura, né? Nós vamos aceitar isso e beleza, perdemos para os eletrônicos, perdemos, essa geração não vai jogar botão de jeito nenhum, ou nós vamos pensar em ações como um todo, né? Então, nessa minha primeira participação, eu nem quero responder muito o que eu acho sobre isso, eu quero deixar esse debate rolar um pouco mais para ouvir mais dos colegas e mais participações e guardar minha opinião lá para o final, porque eu preciso amadurecer ela. De tudo mesmo que me chama a atenção qual será a postura de nós todos, do futebol de mesa como um todo, né? Diante dessa situação, porque a verdade não dá para esconder. Nós temos cada vez menos adeptos da categoria
Antigamente eu me lembro que tinha que dividir sub-15, sub-18. Agora se juntar os dois não dá um. Então é muito complicado, né? É verdade, é verdade. O que você falou é verdade. Eu cheguei a jogar campeonatos aqui em São Paulo, os famosos abertos, né? Que tinha a série ouro, prata, bronze de garotos. Hoje em dia, para você fazer um torneio, você junta 8, faz o ida e volta ali para dar muitas rodadas, para os meninos ficarem o campeonato inteiro jogando. Então é bem complicado. Agora que você já sabe quem está aqui com a gente nessa edição do Boton News, vamos falar um pouco das boas iniciativas, né? Eu começo falando por uma aqui de São Paulo. Eu cito o Flávio Moraes lá aqui em São Sebastião, ele que faz um trabalho que começou, né, voluntariamente em 2017, segundo ele, no bairro periférico do Morro do Abrigo. Ele e o professor William Ibanhes, que começaram com o apoio da Prefeitura Municipal, né, e também com o fruto de inúmeras doações. Chegaram a ter 22 meninos e meninas, sendo que desses 12 eram frequentadores assíduos, o que motivou eles em 2018 a se filiarem à Federação Paulista de Futebol de Mesa com 12 inscritos. Desde 2019, né, eles passaram a contar apenas com o apoio da Associação Esportiva 7 de Setembro, tradicional clube de futebol, né, do bairro de São Francisco, que é vizinho ao Morro do Abrigo e que abraçou essa ideia após a retirada do apoio público. Isso também é muito complicado, né? Falta esse tipo de apoio. E aí eles passaram a contar com patrocinadores, né? E acho que é interessante aqui a gente falar de patrocinadores, a Forte, a AR Botões, a Pro7 Design e também a Ótica São Sebastião. E vale lembrar que o clube ele apoia, né, integralmente o projeto, só que eles são filiados à Federação Paulista como São Sebastião Futebol de Mesa. Em 2018 mandaram pela primeira vez atletas jovens, né, para uma disputa em Bragança Paulista, num dos Opens aqui de São Paulo, na categoria Sub-18. O Vitor Hugo, que é um dos meninos, foi ao pódio, chegou na 5ª colocação. Em 2019 eles conseguiram nos jogos regionais a medalha de bronze no torneio por equipes, sendo que mais da metade da equipe era formada por esses garotos, e aí jogando contra adultos e tudo mais, e é um grande feito, né, se você falar de algo de 2 anos e meio, aí, um trabalho de 2 anos e meio. Conversei com ele hoje, ele falou que a molecada está desesperada para voltar a jogar, que ele está dando uma segurada por conta dessas questões de protocolo, ainda entendendo de que forma voltar de uma forma segura. É um trabalho muito legal. Eles tiveram um torneio início aqui em São Paulo, que foi realizado no São Paulo Futebol Clube no começo do ano. Deram um trabalho, uma molecada boa de bola, gosta de jogar botão. Então é uma iniciativa muito legal. Inclusive eles estão fazendo uma vaquinha aí para arrecadar para ajudar eles a jogarem o Campeonato Brasileiro. É um trabalho sério, eu acho que é importante a gente falar disso. Dê uma olhada aí nos trabalhos sérios que são feitos em relação à molecada. Esse é um trabalho muito sério. E aqui em São Paulo, eu poderia falar também do Nacional, que já não tem mais departamento, que também revelou muita molecada. Então, eu queria conversar com vocês sobre isso, né? Boas iniciativas, se existem, se não existem, por que não existem, o que vocês sentem aí nos estados de vocês. E nesse giro eu vou começar com o Jefferson, porque eu queria que você falasse um pouco do trabalho que você fez aí no Paraná, Jefferson. Você falou para mim aí, num número muito grande de meninos que você revelou, frutos, né, bons resultados. Fala um pouco aí para quem está acompanhando o Boton News desse seu trabalho. Vinícius, de fato, o meu projeto aqui, parte dele realmente é fruto de uma vocação natural que eu tenho para lidar com jovens, adolescentes, enfim, né, e ensinar o botão, passar o futebol de mesa para frente. Eu, particularmente, acho o botão muito apaixonante, muito atraente para os jovens. Eu não acho difícil encantar um menino a jogar botão, jogar futebol de mesa, né? Então, eu me lembro que quando eu cheguei aqui nessa cidade em que eu moro, Cambé, não existia futebol de mesa aqui e eu trouxe o futebol de mesa para cá, né? E um dos frutos desta inserção do esporte aqui nessa cidadezinha de quem ninguém nunca tinha ouvido falar, que fica próximo de Londrina, é o meu cunhado, né? O Ednilson Gaffo, campeão brasileiro, tricampeão brasileiro por equipes, campeão sul-americano, etc. Foi um dos meus primeiros pupilos aqui nessa cidade. Esse projeto, na verdade, aconteceu dentro da escola aqui onde eu dou aula, né, o Colégio Antônio Raminelli, aqui na cidade de Cambé. E há 2 anos
o futebol de mesa aqui da nossa região estava em baixa, tinha muito poucos adeptos. Eu me lembro de a gente ter jogado um torneio início aqui, antes da gente começar mesmo a temporada, em 2018. Ou foi 17, perdão. Acho que 17 que eu assumi. Não, 18, perdão. 18 que eu assumi. Eu assumi a liga e a gente foi fazer um torneio início aqui, tinha 9 pessoas jogando. Eu falei assim, meu Deus, mas vai começar a temporada desse jeito, com 9 pessoas, nós estamos lascados, né? Que ano vai ser esse de 2018, né? E aí eu falei assim, ó, é o seguinte, rapaziada, tá na minha mão, não tá? Eu sou o presidente da liga aqui, né? Então eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu vou ensinar a molecada a jogar futebol de mesa e vou fazer um projeto dentro da minha escola. E aí eu consegui com a direção da escola um espaço, uma sala, levei todo o material da liga para essa escola, então as etapas aconteciam dentro da escola também. Então era fácil englobar esses moleques, trazer esses moleques para jogar botão. Aquilo era muito encantador, imagina, dentro do espaço da escola. Ali eu não tenho que concorrer com videogame, com eletrônico, com absolutamente nada, né? E eu tinha um espaço ali aberto, todo o intervalo ficava aberto essa sala. E eu comecei com um universo bem grande, espalhei cartazes pela escola e assim, quantos meninos vieram para conhecer o que era o futebol de mesa? 72 garotos. Então assim, 72 garotos passaram por este projeto, hoje sabem a regra, todos eles jogaram, tinha meninas no meio, tinha garotos menorzinhos que nem alcançavam o centro da mesa e tudo mais. Tudo aquilo que é começar um projeto com crianças. Como resultado, né, como fruto disso, nós tivemos assim, um incremento, as etapas passaram a ser muito mais animadas, porque essa garotada com febre de jogar, vontade, gana, né, desejo realmente de participar, me ajudavam inclusive a montar essas etapas, né, era muito importante isso. Os garotos, imagina, os garotos ajudando a montar a mesa, colocar travinha, limpar a mesa, etc. Eles são muito úteis, né, e são prestativos. E eles podiam usufruir desse universo que é o universo da competição, sabe, Vini? Eu acho que isso é muito importante também para um garoto que está começando e falar, puxa, isso é sério, tem caras adultos jogando, tem senhores aqui no meio jogando, né? Esse mesmo campeonato que eu estou jogando no VG, isso é um esporte mesmo. Então eu acho que isso é uma parte importante. A outra parte tem muito a ver também com como a liga se preparou para receber esses garotos. Então não é só você ensinar garotos a jogar, é como nós vamos estruturar o nosso calendário, as nossas etapas, os sistemas de disputa, etc, 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 para que esses garotos se sintam aqui acolhidos e tenham espaço para o crescimento deles. Porque não adianta você botar um garoto para jogar num sistema de disputa de grupos, por exemplo, em que você vai pegar um garoto desse, vai pegar 2 caras mais experientes lutando por uma vaga para passar, um vai enfiar 10, o outro é obrigado a enfiar 11 no jogo seguinte. Então isso eu acho que é uma coisa muito importante das pessoas perceberem, que tem que existir todo um sistema em volta para proteger e receber esses garotos, né? E ensinar garoto é aquele negócio, tem que ter vocação, Vini, tá? Tem que ter... não é para qualquer um esse trabalho, eu acho muito interessante isso, que as pessoas que têm essa vocação sejam respeitadas e incentivadas por aqueles que sentem que não têm a mesma vocação, ou pelo menos que não têm o mesmo tempo. Puxa vida, então o Flávio lá tem, o Flávio Moraes que você mencionou, que tem esse trabalho sensacional lá em São Sebastião, isso? Isso. Cara, esse é um trabalho que todos têm que bater palma, mas não só bater palma, é doar time. Ó, eu não tenho esse tempo, Flávio, mas eu tenho aqui 2 times que estão parados, esses times vão ser úteis para o seu projeto, eu estou doando ele, faço uma rifa, eu vou te dar aqui 200 para ajudar nessa viagem que você vai fazer para um lugar, ou levar esses garotos para jogarem, etc. Eu acho isso, Vini. Desculpa se eu me estendi demais aqui, eu sei que a nossa programação não é para se estender tanto nas nossas falas, mas assim, esse é um tema que eu salivo ao falar, porque eu acredito muito que nós estamos pecando como todos nós, como representantes desse esporte que a gente ama, a gente está pecando muito, deixando muito de lado esse assunto que para mim é primordial. O botão pode sim desaparecer se nós não cuidarmos disso. Não, mas tem que falar bastante mesmo, porque você é um dos caras que mais conhece do assunto, por isso que eu fiz questão que você estivesse aqui. E você falou de algumas coisas que são interessantes, né? O ambiente de escola, que eu acho que é muito propício para isso. Você é professor, então você já tem esse dom de trabalhar com crianças e tudo mais. Uma coisa que eu falei um pouco, eu fiz uma colinha aqui para falar de São Sebastião, né? Ele fala que isso foi num bairro periférico. Quando a gente fala de videogame, eu acho que é um assunto até que eu vou colocar na roda aí para vocês, não estava nem no roteiro, mas assim, as crianças que estão num local mais periférico, numa situação um pouco mais difícil e tudo mais, o videogame é caro. Ah, mas o botão também é. Só que vamos falar de botão enquanto brinquedo. Vamos esquecer num primeiro momento o botão federado e tudo mais.
o botão brinquedo, aquele que você compra de plástico, para que as crianças conheçam como a gente conheceu lá atrás, e aí depois você começa a trazer isso. Então, assim, acho que a gente tem que pensar muito nisso. Que tipo de criança que a gente tem que atrair, de que forma a gente tem que atrair. E quando você fala de escola, o Jefferson, o Fácil, que participou de vários programas, ele é professor, ele fala uma coisa que eu acho interessante. Ele falou, outro dia chegou um pessoal lá com um videogame, montou um videogame na minha escola, e aí fizeram lá um campeonato da escola. O campeão da minha escola classificou para uma final, aí de repente colocaram no ginásio um telão e todo mundo foi jogar lá a final daquele campeonato. Por que não pode levar uma mesa de botão para uma escola e de repente fazer o campeão daquela escola para jogar com o campeão de outra escola, e assim você vai fazendo de uma outra forma, né? Então, sem dúvida. Acho que as iniciativas têm que ser pensadas como você bem falou aí, né? É verdade. E o Fácil, acho que eu acompanhei a entrevista dele ao Estival, né, no Talk do Mundo. Quem não viu ainda, eu recomendo. É uma pessoa que trabalhou com isso. Acho que a gente precisa procurar essas iniciativas, pessoas que já fizeram, que sabem como que se faz, né, como que esse trabalho pode ser bem feito. Aprender com essas iniciativas, né? Essas pessoas sabem do que estão falando, sabem o que funciona e sabem também o que não funciona. Então é uma dica importante você saber, né? Sim. Tem coisas que você injeta seu ânimo, dinheiro, energia, tempo, e vai desembocar em muito pouco resultado. Então a gente tem que pensar também nessas iniciativas como uma aula, um exemplo, um tutorial. Vamos fazer, como vamos fazer? E como fruto desse trabalho na escola, só para completar, a própria escola ficou muito contente porque o nome da escola foi levado adiante. No Paraná inteiro se ouviu falar do nome Raminelli, que é um colégio de periferia também aqui na nossa cidade, né, onde eu trabalho. E nós tivemos ali os últimos títulos aqui no Paraná da categoria até o Sub-18, são todos da escola, né? Já temos 3, 4 campeonatos paranaense e Taça Paraná, e até um campeão sul-brasileiro aqui saiu por conta disso, Vini. Então, assim, o retorno é muito bacana também ver que os pais daí começam a falar, puxa, que legal, como esporte isso funciona mesmo de verdade, né? Isso é bonito. Sem contar que tem a questão de disciplina, tem que conhecer as regras, tem que respeitar as regras, tem que jogar uniformizado. Eu já ouvi de pais que falam que os filhos eram hiperativos e que o fato de você ter que esperar a outra criança jogar faz com que a criança também mude o comportamento. Então tem muita coisa que a gente pode trabalhar pedagogicamente mesmo. Vamos esquecer um pouco o esporte e vamos falar de algo para a educação das crianças. Eu acho que é essa discussão. Você falou aí de uma coisa que eu achei muito interessante. Como fazer? De que forma que a gente insere isso? Mas vamos rodar com o pessoal aí. Murilo, fala um pouco pra gente aí em Goiás, se tem algum trabalho, se não tem, se já teve, como é que tá esse cenário aí pensando em crianças do nosso esporte? Então, nós já realizamos várias tentativas, né? Hoje nós não temos nenhuma estratégia, mas quando nós trouxemos o brasileiro para cá, então nós tentamos uma parceria com a prefeitura. A ideia era nós realizarmos o Campeonato Brasileiro, receber um patrocínio da prefeitura para as mesas. Quando finalizasse o Campeonato Brasileiro, nós mandaríamos essas mesas às escolas. Então essa foi uma primeira proposta, uma primeira tentativa, mas que não conseguimos, não deu certo. Escola, nós tentamos também no Colégio Militar, onde eu estudava. Nesse caso, nós não recebemos o apoio da própria escola, né? Porque o problema é o professor. Não, o professor vai ser o Murilo estuda lá, então ele pode ser um instrutor do colégio. Então, nós não conseguimos a abertura da escola, tentamos colocar em igrejas, pessoas que frequentavam igrejas, eles propuseram esse ingresso das crianças no mundo botonista através das igrejas. Não conseguimos também. Os resultados mais produtivos que nós tivemos, o meu padrinho Valdomiro, claro, né, foi até mesmo na nossa família, mas ele fazia com os garotos. Quando ele começou o futebol de mesa, ele marcava um dia à noite, comprava uma pizza e chamava todos os garotos do condomínio para jogar futebol de mesa na casa dele. Então, assim, o problema que a gente tinha, que nós encontrávamos, era os meninos tinham que estudar. Então, os meninos chegavam lá das 7 e iam embora 8h30. Então, não tinha um grande tempo assim para eles poderem praticar. Os pais não deixavam ficar até tarde. Mas essas foram as tentativas que nós fizemos, né? E
E eu comecei assim, Iago, que não joga mais, mas os resultados que ele colheu, para ele são satisfatórios, né? Até porque são da família dele, são sobrinhos dele. Eu já fui terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. O Jefferson até comentou a respeito de nem existir mais categoria sub-15, né? Direto sub-18. Então eu peguei essa fase sub-15, peguei sub-18. Então nós tivemos resultados expressivos aqui. Eu já fui terceiro lugar no Brasileiro. Iago foi vice-campeão brasileiro. Gustavo, quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Todos nessas categorias. Mas hoje nós não temos nenhuma, né? Nós estamos até tentando por um clube chamado Barranca, um clube novo aqui em Trindade. Nós estamos tentando criar algum projeto para agregar as crianças, né? Nós temos até 2 crianças, filhos de 2 jogadores daqui, que estão iniciando no futebol de mesa. Então, por enquanto, o Goiás ainda tá sobrevivendo no futebol de mesa em relação às crianças. Mas é interessante, né, você falar dessa iniciativa aí do Valdomiro, da história da pizza, dos filhos de alguém que joga e tudo mais, porque trazem amigos, né? Então é uma iniciativa interessante também. A gente falou de escola, a gente falou de outras iniciativas, mas acho que a gente tem que considerar essa situação aí de quem joga, trazendo filhos, que vão trazer os amigos, é uma forma da gente trazer crianças para o nosso meio. Agora eu vou chamar o Paulo. Paulo, você falou aí quando a gente fez o programa sobre os grandes clubes de futebol, você falou dos clubes de futebol entrando, que era um novo momento aí do futebol de mesa aí no Amazonas. E aí, esse trabalho com a molecada aí, já tá na lista de vocês? Já está sendo pensado isso? Já existe alguma coisa? Como é que tá por aí? Pois é, inicialmente nós tentamos fazer uma parceria com uma escola e tudo mais, mas a gente esbarra numa coisa que o Jefferson falou aí. Tem que ter alguém que tenha essa disponibilidade, que vá, que oriente. Não é só deixar o material, a mesa aparecer esporadicamente, que isso não vai resolver. A mesa vai estar lá, mas você não vai ter alguém que possa ajudar, orientar, mesmo que o início seja de uma forma lúdica, que é o que tem que ser. É lúdico. Não adianta cobrar tanto a questão de regras, você tem que começar de forma lúdica, como você disse aí, Vinícius. Não precisa ser um time caro, um time profissional, pode ser uns times simples, de plástico, de acrílico, simples, para que a criança comece a se familiarizar, tudo mais. Mas é uma dificuldade. Nós tentamos também uma parceria até com a universidade. A gente esteve lá uma vez, com uma rapaziada de 18 a 20 e poucos anos, mas esbarramos também na periodicidade de alguém poder estar acompanhando. Né? Tem que ter alguém da federação, algum motorista que possa acompanhar essa questão do projeto, do contato com jovens ou crianças para jogar. Então, é uma dificuldade que a gente tem aqui. A gente esbarra nessa situação de ter alguém para acompanhar. E o interessante é o seguinte, ultimamente, a gente tem conseguido trazer mais botonistas acima de 30 anos. É o que tem acontecido. Eu, por exemplo, retornei ao futebol de mesa, jogava, brincava quando criança, mas comecei a jogar federado desde 2015. Eu já tinha mais de 40 anos de idade. Eu acho que isso passa também pelo fato de que a gente conheceu o botão como brinquedo, e aí quando você vê um universo federado, um monte de gente jogando, uniformizado, né? Remete lá àquela questão de quando a gente era criança. Agora, falta a gente trazer de novo essa picada nas crianças para que a gente tem uma cabeça melhor para entender isso. Sim. A gente tem uma cabeça melhor. É claro que a gente tem que começar a analisar que roupagem a gente está dando para levar isso às crianças. Sem dúvida. Que roupagem? É atrativo? Ou é o que eu quero? É isso. A gente tem que começar a pensar, a fazer as coisas não do meu gosto, para mim. Eu tenho que começar a pensar no outro. De que forma eu vou chegar ao outro? O Jackson, professor de português, ele sabe que quando a gente escreve alguma coisa, a gente não escreve para a gente. A gente escreve o texto para que outro leia, para que outro tente entender, compreender. E é isso que a gente tem que começar
a fazer. A gente tem um rapaz aqui, quando você falou dos clubes novos, um clube chamado Sul América. Esse rapaz é o Raimundo. O Raimundo ele jogou algum tempo atrás, na década de 90, voltou a jogar e ele tem se movimentado de uma forma que tem trazido muita gente, mas nessa faixa etária de mais de 30 anos, tem um ou dois rapazes com menos de 30, 20 e poucos anos. Mas a gente vê isso, esse, digamos, hiato. Jogou quando é criança, aí tem um hiato enorme às vezes, e volta depois dos 30 e pouco, depois dos 40. Então, realmente, a análise que a gente tem que fazer é de dar uma roupagem, fazer um marketing que atrai. Sem dúvida. Quando você falou que o Fácil colocou a questão do esporte eletrônico, do ginásio, de uma quadra, quer dizer, isso mexe com o imaginário. Saber que existe um campeonato mundial, um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil. Quer dizer, ele não joga futebol de campo, que é uma paixão de muitas das crianças, mas através do futebol de mesa eu posso ter as conquistas que eu não vou ter jogando no campo, que eu não vou chegar a ser um jogador de campo. Muito do botonista é aquele cara que pensou em jogar um futebol de campo, até praticou, e ele transfere para a mesa que ele amou. Sem dúvida. E acho que passa também por uma coisa que o Jefferson já falou quando ele criou o mundo botonista, né? Acho que a gente explora mal os nossos campeões. Eu lembro que eu, na escola, quando criança, o Cláudio Cano, que era um dos maiores mesatenistas do Brasil, né, que faleceu, infelizmente, num acidente de moto, foi lá com uma mesa de tênis de mesa lá e começou, a brincadeira era pegar 5 saques do cara que já tinha disputado uma Olimpíada. Por que os nossos campeões também não podem chegar e falar, você vai jogar contra o campeão brasileiro, você vai jogar contra o campeão mundial? Isso também atrai as crianças, né? E passa por isso que você falou, de ele sentir, a criança sentir que pode entrar nesse universo também. Mas vamos rodar um pouco mais aí. Você falou de uma coisa interessante sobre regras e tudo mais. Eu chamei um outro amigo aí, o Francisco Júnior, ele que é apresentador do nosso Botossauros, uma figuraça. Tem a coluna dele também, que às vezes a gente precisa censurar, né, Jefferson? Tem umas coisas meio... Mas ele é uma figura sensacional. E ele mandou também um vídeo pra gente falando, ele também já fez um trabalho muito legal lá no Círculo de tentar trazer crianças para jogar e quis opinar sobre o tema. Vai lá, produção, coloca o Chico Júnior aí. Fala, rapaziada do Botonils, tudo bem? Bom, porque eu acho que tem pouca criança jogando botão, porque para criança é algo pouco atrativo. Nosso jogo tem muita regra, aliás, nada mais chato que regra, comitê de regra, isso é muito chato. A criança é difícil ela controlar, ela fazer um gol, então ela se diverte pouco e aí logo perde interesse. Então acho que a gente devia criar uma categoria amadora, com de repente um goleiro diferente, uma outra regra, para a criança se divertir mais e depois começar a jogar. Fora que quando aparece uma outra criança aí, a marmanjada quer sapecar gol na molecada e ninguém gosta de apanhar, né? Abraço! Tá aí o Chico Júnior, opinião interessante, a gente vai rodar com vocês. Mas antes de rodar com vocês, vou chamar outro amigo aí que tá muito bem, o nosso Bial do canal, ele que tá fazendo Talk do Mundo, o Eduardo Estival. Vamos lá, produção, coloca o nosso mineiro paulista, ele que tá em Franca, tá em Minas. Vai lá, produção. Saudações aos amigos do futebol de mesa do Brasil e do mundo. Sou Eduardo Estival, sou correspondente do estado de Minas Gerais para o programa Botonews. As crianças, desde que elas nascem, elas têm diversas atividades. Mas nós, como botonistas, temos a obrigação de trazer essas crianças para o futebol de mesa e apresentá-las pela beleza dos botões, pela beleza dos campos de futebol de mesa. Então, é muito importante para uma atividade esportiva o futebol de mesa para as crianças. Um abraço a todos. Tá aí o Estival, você viu? Começou lá, eu sou o Eduardo Estival para o Botonews. O cara tá virando jornalista dos bons, hein? Tô gostando de ver. Bom, vamos rodar de novo, Paulo. Opinião sobre esses dois vídeos aí. Primeiro o Chico falando, né, sobre a questão das regras, que ele acha que isso é um pouco chato para as crianças. E depois o Estival falando dessa coisa. Será mesmo que a responsabilidade ela é só dos botonistas? O que você acha desse assunto?
Com relação à regra, realmente, se a gente insistir com uma criança que jogue exatamente como tem que ser com a nossa regra, já matou aí a situação, já quebrou, partiu aquela, digamos, um amigo meu fala que partiu a amizade, porque é muita regra, realmente. Então tem que ser uma coisa lúdica. Quando ele fala de um goleiro diferente, talvez um goleiro diferente, talvez usar, em vez da bola, inicialmente, uma pastilha, né, para facilitar um pouco o controle, até ele melhorar a questão motora, a habilidade motora para usar uma bolinha. Quer dizer, ele tem que pensar realmente nas adaptações para a criança poder ter essa questão lúdica, realmente o jogo ser lúdico e não uma coisa que vira um negócio torturante e futuramente a criança vai desistir, vai parar. Com relação à responsabilidade dos botonistas, realmente temos uma parcela de responsabilidade, sim, né, de divulgar nosso esporte, de não ter vergonha de dizer que é botonista, que isso é muito importante, né? Eu divulgo nas redes sociais, eu mostro as competições, tiro fotos, ponho. Eu vejo que tem gente que às vezes tem um pouco de vergonha disso, eu não tenho, não. No início, não vou mentir, eu tive. O que é que vão pensar? Mas hoje em dia, pelo contrário, hoje em dia as pessoas me perguntam como é que é. Teve competição. Hoje à tarde, no meu trabalho, eu trabalho na Secretaria de Educação. Um amigo, que é um coordenador geral de um distrito, conversou, perguntou de uma competição e disse que jogou futebol de mesa com times do Lorival. Quer dizer, eu fiquei... É verdade, cara? Sim, é verdade. Eu disse, quando passar a pandemia, nós podemos ver para levar as escolas da tua coordenadoria, que você trabalha, sim, Paulo, na hora. A gente conversa. As escolas dessa coordenadoria são as escolas mais tradicionais de Manaus, são no centro. Escolas enormes, de 20 e tantas salas, de 30 salas. E aí a gente desenvolveu essa conversa e vê que as pessoas têm curiosidade, têm interesse. Por tudo via o quê? Pelas minhas redes sociais. Quer dizer, a gente tem que divulgar, a gente tem que mostrar, e isso vai atrair as pessoas. Mas o Chico tem razão, sim. Pensar numa coisa diferente. Um goleiro de caixa de fósforo. Pega uma criança dessa, vamos fazer goleiro de caixa de fósforo. Criança tem que fazer gol, né? Eu quando era criança, eu adorava fazer isso. Tinha 10 anos. Quem fazia os goleiros de caixa de fósforo para todos os amigos era eu. Eu era o artesão dos goleiros. Quer dizer, uma criança pega uma caixa de fósforo na escola, vamos fazer um goleiro, vamos criar, põe a foto, põe o nome do goleiro. Isso pode entrar até numa aula. Então, e aí entra no que você está falando, né? A criança que está acostumada a jogar com o Neymar, com o Cristiano Ronaldo no videogame, o botão dele ele vai criar também esses grandes craques, vai conseguir colocar ele junto, passa por isso também, não é só o jogo em si. Não é só... A atratividade está nisso. Ele poder controlar os grandes craques que ele gosta de ver na televisão, né? Então, tem que ter alma. Sim. Eu pego qualquer botão? Não, mas aquele botão ali, com aquele nome daquele cara, aquilo ali tem, para mim, acaba tendo alma. Sim. Eu acho que você tem razão e vou rodar aí para passar agora pro Jefferson, né? Para falar sobre isso também, Jefferson, você que trabalhou com crianças aí, fala um pouco dessa questão de regras e dessa coisa. É só do botonista mesmo, essa responsabilidade de levar o futebol de mesa às crianças? Ô Vinícius, eu acho que é até interessante o que o Estival provocou ali, né? Porque essa responsabilidade não pode ser só dos botonistas de maneira com iniciativas isoladas. Eu acho que esse é um problema que nós temos. Então, volta e meia nós citamos iniciativas isoladas de muito sucesso, mas elas parecem maravilhosas justamente porque elas surgem num deserto de iniciativas, né? Então a gente cita esse trabalho maravilhoso do Flávio lá, esse trabalho que eu fiz aqui no Paraná foi um trabalho que deu muitos frutos, a gente cita tantas iniciativas aí, só que geralmente tem ali um botonista, um abnegado, um sofredor ali por trás daquilo, um cara que está se lascando sozinho. Eu me lembro de uma noite que eu fui dormir 4 horas da manhã, porque eu fiquei fazendo flanelas para os garotos, que ia ter
projeto no dia seguinte. Imagina você fazer flanela. Então eu comprei várias flanelas, fui ao mercado, cortei flanelas para render mais, então fiz mais flanelas e dar-lhe passar creme nas flanelas, ensinar aqueles que chegaram depois. Ter a paciência de ensinar os garotos, por exemplo, a cuidar do material, saber que uma travinha custa X, né, que a bolinha tem um custo, tudo aquilo que está ali envolvido tem um custo que pode ser caro para ele não vai ter, como é que ele vai fazer? E também eu acho que trabalhar a cabeça das outras pessoas. Então só quem está à frente de uma federação é que tem a autoridade, Vini, para tomar a frente disso e dizer assim, olha, a nossa federação ou a nossa liga aqui tem destinado uma pessoa, uma verba, um espaço. São iniciativas que devem partir das pessoas que dirigem o nosso esporte. Você me desculpe, mas não pode depender de iniciativas isoladas. Então, cabe às federações encontrarem essas pessoas que são indicadas e têm talento para trabalhar com esses jovens e municiá-lo, né? Dar o que ele precisa. Então, aqui, quando eu estava à frente da liga aqui, no meu estado, a Liga União, eu encontrei um respaldo, por exemplo, de material com o Rony Suzuki, a quem eu sou muito grato até hoje, e a Liga tem que ser eternamente grato a ele. Então, quanto é que custa um time de botão? Um time de botão não é barato, mesmo que seja uma argola de uma cor só, hoje em dia, quanto que um fabricante vende isso? Sei lá, R$100, R$120, mais ou menos, estou por fora? Mais ou menos isso, né? Eu acho que já era esse preço a essa época. E o Rony, eu sei que ele cobrava da liga, né, apenas o valor do material. Então ele doou o trabalho dele como artesão de futebol de mesa, fez os botões para esses jovens, fez, sei lá, 30 times desse daí, né, em 2 vezes, assim, que foi suficiente para a molecada começar a jogar, e a gente pegou times doados e tudo mais. Então, assim, as outras pessoas que não estavam envolvidas ali comigo, eu sentia que eu tinha o respaldo, o apoio delas para fazer esse trabalho. As pessoas entendiam que garoto não pode pagar mensalidade igual a ele, garoto não vai se envolver com as mesmas coisas que ele, mas que ele vai ter o grande retorno, que é o seguinte: o esporte dele não está morrendo, o esporte dele, ele está deixando algo para o esporte dele para o futuro, né? Então, acho que passa muito por isso, e essa iniciativa, respondendo a sua pergunta e a provocação do Estival, não pode ficar na mão só de iniciativas isoladas. Porque, primeiro, o cara não aguenta, porque ele vai ficar sozinho, daqui a pouco ele vai ver, puxa vida, mas daqui a pouco ele está cansado de pedir doação, de pedir apoio, de não sei o quê. Tem que ser uma atitude da federação. Nós temos um projeto aqui que tem espaço para tantos garotos. E quem cuida dele é fulano de tal. Tem que ter um departamento para isso. Tá? E acho que você pode trabalhar, de repente, eu não sei o quão fácil, o quão difícil é isso, mas aqui a gente está dando ideias para as pessoas discutirem, quem sabe achar uma solução. Mas você pega alunos de faculdade de educação física que precisam de horas de estágio. Será que a gente não pode ensinar as regras do futebol de mesa e essas pessoas, de repente, trabalharem com crianças? É uma forma de você difundir o esporte, né? Eu não sei o quão fácil ou difícil, como eu falei no começo, mas são iniciativas que a gente pode pensar, né? Então, Murilo, última opinião aí nesse último giro aí sobre esses vídeos aí dos dois, do Chico Júnior e do Estival também. O que você acha aí da questão de regras e também dessa questão de quem deve fazer esse trabalho aí de difundir o nosso esporte? Em relação à opinião do Chico, eu concordo 100%. Foi o que aconteceu comigo. Meu padrinho jogou na mesa e falou assim, ó, não tem regra, joga do jeito que você quiser, essa é a maleta de times, escolhe o time que você quiser, a cor que você quiser. No dia do seu aniversário, presente é time de futebol de mesa, 2 cores, escolhe a cor que você quiser, do jeito que você quiser. Então, eu fui iniciado dessa maneira, não existia regra. O que o Chico fala é muito proveitoso, é muita regra para uma criança e é pouco atrativo. E quanto menos crianças tem competindo dentro do estado, pior é para ela, porque ela tem que competir com gente da idade dela, com garotos da idade dela. Ela tem essa coisa da competição e ela quer vencer o coleguinha que tem a idade dela. É porque quando ela pega o marmanjo, o adulto, o cara chega e faz 10 na criança. Então, quando eu jogo com os garotos aqui, eu falei, cara, joga tranquilo, eu não cobro regra, até mesmo em etapa. A nossa liga ela é misturada, a nossa liga não é dividida por categorias. Então, até mesmo em etapa oficial, com os garotos, eu
passo desapercebido, por quê? Porque eu quero incentivar os garotos mesmo, eu quero que eles sintam à vontade, eu quero que eles se sintam tranquilos para jogar. Ah, quer time? Empresto, pega o meu. Nossa, parece que eu gostei dessa paleta, se você empresta, joga, acabou o jogo, vai me devolver? Não, presente. Presente do tio para você, pode ficar. Então, esse tipo de incentivo nós precisamos dar para as crianças. Essa questão da cobrança de regras excessivas atrapalha muito a continuidade dos garotos, com certeza. O garoto não gosta de regra, pelo contrário. E em relação à colocação do Estival, eu concordo perfeitamente com o Jefferson. Se fica em cima de uma pessoa só, sobrecarrega, a pessoa cansa e não dá continuidade. Essa é uma responsabilidade das federações, as federações têm que dar continuidade a isso, têm que dar continuidade no futebol de mesa no seu estado. Então, a maneira de fazer isso é captando crianças, e essa é uma responsabilidade da federação, e não somente de um botonista ainda que, né, nós temos essa responsabilidade. Os garotos que nós temos hoje são filhos de jogadores, pessoas que iniciaram depois dos 35, 40, e os pais estão ali, não, vamos jogar, vamos jogar. Ah, não quero. Não, vamos jogar porque o outro vai, e ele vai ficar lá sozinho, você tem que ir para jogar com ele, quem vai competir com ele ali? Então os pais têm incentivado dessa maneira, mas esse é um trabalho que a federação deve desenvolver, com certeza. Sem contar a responsabilidade, né? Eu lembro que uma vez eu coloquei 7 garotos para jogar um jogo por equipes juvenil do Meninos, e eu ficava pensando, Deus do céu, tem 7 crianças dentro do meu carro, olha a responsabilidade. E os pais confiam, sabem que o trabalho é sério, mas é uma responsabilidade muito grande, né? Você tem que pensar nisso tudo. Então, acho que é algo para a gente pensar, por isso que a gente colocou esse tema, aproveitando o Dia das Crianças. Acho que aqui a gente deu inúmeras ideias, muita gente para trabalhar com isso. Hoje o jogo foi corrido lá e cá, vou pedir pro gol, porque acho que vai tocar a campainha, hein? Olha lá. Vai pro gol. Deu tempo. Tocou a campainha. Então, quando toca a campainha é a hora da gente ir para os nossos finalmente. Espero que o pessoal tenha gostado do tema de hoje, porque como eu digo sempre aqui é feito de botonista para botonista. Então, eu vou começar agradecendo aí com o Murilo pela participação. Murilo que tem uma agenda corrida aí, a gente sempre está se falando, hoje deu certo para ele estar aqui com a gente e bater um papo, foi muito legal. Valeu, Murilo, muito obrigado por participar com a gente de mais um Botonews. Valeu, Vini. Eu que agradeço ao Mundo Botonista, ao Botonews, ao Jefferson, nosso presidente, e ao Paulo. Um abração a todo mundo que acompanhou a gente. Um abraço a todos que acompanham o canal do Mundo Botonista. Vamos lá para o norte do país. Paulo, muito obrigado também. Puxa a orelha do pequeno aí e traz para jogar botão com a gente, hein, rapaz? Rapaz, primeiro agradecer o pessoal que tem acompanhado, né, nossos espectadores, né, que dão ideias, que mandam mensagens, isso é muito legal. Agradecer ao Vinícius, o nosso caro Jefferson, pelo convite, o Murilo, que está participando aí. Realmente vou tentar. O pequeno é quase do meu tamanho já, na verdade. É pequeno, quase do meu tamanho. Mas eu entro numa seguinte colocação. Eu acho que, como eu penso que educar é construção coletiva, o futebol de mesa também é educar. E também tem que ser construção coletiva. Só assim a gente vai para frente. Construção coletiva, união, todo mundo junto, apoio, que possa realmente, que a gente comece a pensar um projeto de renovação, não só esporádico ou pontual, mas um projeto nacional, para a gente ter uma renovação do nosso futebol de mesa, para a gente dar uma roupagem que traga essa meninada para jogar, e não só a meninada, mas também aquelas pessoas que já jogaram e pararam, né? É importante isso. Essa união, com certeza, torna qualquer fardo leve, porque está todo mundo dividindo o trabalho e todo mundo se apoiando. Então, agradecer, muito obrigado pelo convite e uma boa noite. E quando você fala desse coletivo, a nossa ideia aqui, quando a gente traz esses temas, é justamente isso, é colocar o debate, trazer boas iniciativas, dividir essas boas iniciativas. Eu acho que isso é muito importante, porque de repente o que funciona em Manaus pode funcionar lá em Goiás, no Paraná, aqui em São Paulo. Então a gente tem que, acho que
essa questão da gente ter hoje um canal é justamente para isso, para trazer boas iniciativas, para dividir isso com todo mundo. E aí, Jefferson, gostou do tema? Também deixe sua despedida. Queria que você falasse um pouco aí desse nosso Botão News de hoje. Vini, não tenho nada para falar. Suas palavras agora coroaram exatamente esse nosso debate com aquilo que eu penso, que eu acredito. Acho que o Paulo falou uma coisa agora que me deu até um choque aqui. Eu falei, caramba, é verdade, isso tem que ser pensado do ponto de vista de sobrevivência do esporte no Brasil inteiro. Isso é uma coisa nacional, isso não é um problema que acontece só no Paraná. Não tem poucos garotos no Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. Não, é em todo lugar. Então nós temos que nos organizar. Se a gente de fato ama esse esporte e quer vê-lo por muitos e muitos anos, e crescendo e ver cada vez mais adeptos, isso passa pelas novas gerações, porque senão logo nós vamos ter o quê? Só aqueles campeonatos recheados de senhores, né, atletas mais barrigudinhos, igual eu tô agora. A pandemia me inchou o suficiente para eu fazer parte dos barrigudinhos agora. E assim, o nosso esporte tá muito nessa coisa do adulto, né? É lógico, é sensacional, mas um adulto já foi criança um dia. Os grandes craques do futebol de mesa hoje não começaram depois de adulto, eles começaram crianças, né? Então a gente tem que ter noção de que o nosso esporte, para ele ir adiante, para ele alcançar o tamanho que a gente sonha para ele, passa por iniciativas realmente muito bem estudadas, como essa que o Paulo falou, porque nós temos que pensar isso do ponto de vista nacional. Parabéns pelo programa, o tema foi muito bem escolhido e eu sei que foi escolhido por você, e nada melhor do que na semana do Dia das Crianças falarmos sobre esse assunto. Bom, é isso aí. Então você que está acompanhando o nosso Botão News, também deixa o seu comentário, fale um pouco se você gostou dessa iniciativa de a gente falar de crianças. De repente você tem uma iniciativa que não é federada, mas que tem criança jogando, passe pra gente, acho que isso é muito importante. E é isso. A gente sempre vai trazendo temas que são relacionados à nossa modalidade, sempre visando o crescimento, mais gente jogando. Acho que é isso que todo mundo quer, porque senão, como o Jefferson falou, daqui a pouco a gente só vai ter campeonato de Master e aí não é legal. Vamos pôr a molecada para jogar. Acompanhe o Mundo Botonista em todas as plataformas, em redes sociais, tem no Twitter, tem no Facebook, tem no Instagram, tem o canal no YouTube. Então, não tem por que você não acompanhar todos os conteúdos feitos por todo mundo que trabalha e trabalha duro para trazer informações sobre o nosso esporte. Vou deixar aqui um recado que é o seguinte: o nosso programa ele é de debate, mas é também de notícias. Como a gente tem essa questão aí da pandemia, que ainda a coisa tá meio assim, você viu o programa da semana passada, a gente trouxe notícias de Pernambuco, do Ceará, de campeonatos. A gente vai fazer uma pausa, tá? O nosso programa, a ideia é que ele seja mesmo semanal, como veio até aqui, até essa 8ª edição. Mas a gente volta então no dia 28, que aí a gente vai ter etapas acontecendo para trazer notícias. Fique ligado e aí a gente torce para que o ano que vem tenha campeonato todo final de semana, a gente tenha muita pauta para debater aqui e para trazer principalmente notícias desse esporte que a gente ama tanto. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Saudações do futebol de mesa a todos e até a próxima.